Meus amores, bom dia. Nossa aulinha de redação, vamos dar início, né? E tô morrendo de saudade de vocês. A nossa videoaula é como se aproximasse um pouco a gente, né? Pela tela, né? Aproximasse. E eu quero pontuar aqui algumas coisas para vocês em relação ao nosso conteúdo de redação, né? A gente falta ainda fazer as atividades avaliativas de redação, mas não se preocupem, tem tempo para isso, certo? Eu já vou deixar disponibilizado hoje a da ortografia, do sé e do si, e quanto ao paradidático, a gente também vai falar sobre ele nessa aula, e vamos lá. Em relação à avaliação, não fiquem ansiosos, não fiquem com medo, vai ser tranquilo, certo? Vai dar tudo certo. A gente tá trabalhando os conteúdos bem minucioso, bem detalhado, para que vocês possam entender. Eu oriento que vocês vão assistindo as videoaulas, né, já passadas, porque agora vocês já estão com o cronograma de avaliação na mão, então vocês já sabem quais são os assuntos que vai ter na prova, e aí vocês precisam dar uma revisada, né? Então, ler nunca é demais, assistir uma videoaula não é demais, né? A gente tá em isolamento social, né? A gente continua, e assim a gente pode dividir o nosso tempo, né, direitinho para poder fazer essas revisões, certo? Bom, no conteúdo de hoje, né, ficou os sons do X, né? Não é nada muito difícil. Eu vou deixar um conteúdozinho para que vocês copiem e que vocês treinem também, né? O X, ele pode ter até 4 sons, né? O som de KS, o som de CH, o som de S e o som de Z. Então, a letrinha X é uma letrinha especial. Lembrem-se, né, sempre daqueles segredos que a tia conta, que jamais a gente pode esquecer, né? Então, a letrinha X, ela é uma letrinha muito especial, tá? E ela possui 4 sons, vejam, né? Eu sei que para vocês isso é uma novidade, né? Aqui no terceiro ano, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir de boa, né? Fazer a tarefinha. Eu deixei uma tarefinha, vou deixar para que vocês copiem no caderno, juntamente com a atividade avaliativa, certo? E vamos falar também sobre o nosso paradidático, né? A gente tem 3 capítulos que eu deixei para que vocês fizessem leitura, né? Mas antes disso, a nossa atividade avaliativa é sobre o sé e o si. Veja bem, quando a gente está lá no primeiro ano, que a gente vai estudar as famílias silábicas, né? A gente estuda elas de formas separadas. Como assim, tia? A família do C é uma família especial. Por quê? O C, né, ele tem o som de K. K, Có, Cu, Cão, né? É assim que a gente estuda lá no primeiro ano. Quando a gente vai estudar as sílabas complexas, né? E aí a gente vai ver individualizado, a gente vê que o C com o E tem o som de Sé e o C com o I tem o som de Si. Então, todas as vezes que o C tiver acompanhado do E ou do I, ele vai ter o som de S, certo? Então, a nossa atividade avaliativa vai ser sobre justamente o sé e o si, porque ainda tem crianças que confundem bastante, né? Então a gente precisa treinar justamente essas palavras, porque assim, como tem o som de S, né? Acaba confundindo. Às vezes
Por exemplo, na palavrinha cebola, né? Tem crianças que escrevem com S, mas não é, é com C. Então, por isso que eu priorizei colocar na atividade avaliativa o C e o Si, para que vocês façam esse treino, né? Para que vocês se aprofundem e tenham um melhor entendimento, porque eu sei que é uma sílaba realmente complexa. A gente estuda ela separadamente, né? E eu fiz questão de fazer essa aula justamente para tirar as dúvidas de vocês em relação ao som dessas letras, né? Quanto ao X, né? Tranquilo, porque vocês vão ver na atividade que eu vou deixar disponível para vocês fazerem, que é tranquilo, é só pronunciar e ouvir o som que essa letra produz, né? Mas no caso do sé e do si, a gente precisa ter um certo cuidado para que não escreva as palavras com S, né? Então, eu vou deixar tudo isso disponibilizado para vocês. Lembrando que a gente tem um prazo, né? Redação, a gente tem um prazo um pouco maior por conta do paradidático. Eu não vou deixar a atividade sobre o paradidático agora, porque a gente vai ainda encerrar os 3 últimos capítulos, né? Eu já fiz a leitura dos 3 capítulos que eu deixei para vocês, né? Foi o capítulo 7, 8 e 9. E aí eu vou comentar um pouco com vocês. Primeiro, eu vou dar uma sugestão, né? Que uma mãe me sugeriu e o resultado foi bastante positivo. Vocês podem encontrar o filme em desenho, né? Sobre Alice e colocar para as crianças assistirem. A história é idêntica, na verdade, a história é a mesma do livro, então, assim, isso facilita o entendimento, né? Então, assim, quem puder, dá uma pesquisada na internet, no YouTube, ver se consegue esse filme, porque vai facilitar bastante o entendimento do paradidático. Eu compreendo que o paradidático tem uma linguagem um pouco difícil, mas então é por isso que justamente eu estou aqui fazendo essas revisões com vocês, né? Para que vocês não fiquem com dúvidas, para que a gente possa fazer essa atividade tranquilamente, tá bom? Então, assim, o capítulo, eu tô aqui com o livro, então a gente vamos ver o capítulo 7, né, que é um chá maluco. Veja bem, o que é que eu tenho que comentar sobre esse livro? Veja, Alice, ela é uma menina muito curiosa, muito ativa, ela não tem medo, né? Desde o início do livro que a gente vê que ela enfrenta as coisas, né? Ela é muito curiosa, ela faz muitas perguntas, né? Porque ela quer conhecer melhor as coisas, né? Ela não tem medo de abrir porta e entrar, ela já sabe que se ela comer ou se ela beber alguma coisa, vai acontecer algo, ou ela vai aumentar de tamanho, ela vai diminuir. Então, isso ela foi aprendendo no decorrer, né, das aventuras que ela vai vivendo, né? E aí ela participa de um jogo, né? Ela fala com os animais, inclusive eu já comentei com vocês que a gente não pode classificar como gênero textual fábula, porque a gente tem outros personagens, né? E então, no geral, nesses 3 capítulos que eu fiz a leitura, na verdade, se passam muitas aventuras. A Alice, ela é uma menina muito esperta, então ela não tem medo. Ela conversa com ela mesma, né? Ela faz algumas perguntas a ela mesma. Às vezes ela até se assusta, né? Com algumas coisas, mas assim, ela não tem medo. Ela pergunta, né? Ela é aquela criança que
ela faz pergunta, se ela tiver que abrir uma porta e entrar, ela vai fazer isso. Então, de maneira tranquila, certo? Então, assim, no capítulo 7 houve esse chá, né? Um chá que onde havia um revezamento, né? Acredito que vocês vão lembrar. E aí, no capítulo 8, o campo de croquet da rainha, né? Que é um jogo, acontece um jogo onde essa rainha, ela deseja decepar a cabeça. O que é isso, tia? Arrancar a cabeça de todo mundo, né? Porque tem que seguir suas ordens, só que na verdade isso nunca acontece, né? Ela dá ordem, mas nunca acontece. Ninguém nunca é morto, né? E aí a Alice fica com medo, porque ela acha que vai ter também a cabeça decepada, né? E aí, mas não, nada disso acontece, né? E aí a gente vai para o capítulo 9, que é a história da tartaruga falsa, né? Alice vai até essa tartaruga falsa, né? E essa tartaruga, ela vai contar aquilo que ela aprendeu, né? Dentro do mar. Então, assim, Alice começa a não entender muitas coisas, ela começa a perguntar muitas coisas. Essa tartaruga, ela é triste, né? Ela conta a história, mas ela é triste. Alice questiona muitas coisas, né? E então, assim, em síntese, em resumo, né? A gente continua vendo aventuras de Alice, né? As aventuras não acabam, a curiosidade dela não acaba, né? E isso a gente vai ver como é que a gente vai ver o final dessa história, né? Agora a gente vai partir para os 3 últimos capítulos. Por que é que Tia Fran não está contando tantos detalhes? Porque assim, não há necessidade da gente focar, explicar detalhe por detalhe. O que a gente precisa entender desse livro é justamente caracterizar a personagem principal, que é a Alice, né? Alice, ela é uma menina muito esperta, ela é uma menina curiosa, ela é uma menina que ela não tem medo, né? Vocês veem que o tempo todo ou ela come algo, ou ela bebe algo e acontece algo diferente com ela, mas ela não tem medo, né? Ela enfrenta. Então, assim, no geral, a gente vê que ela é uma menina aventureira, né? Ela deixa sua irmã lá sozinha na ribanceira, desde o início do livro que a gente viu isso. Essa irmã, ela não aparece até então, né? Até o capítulo 9, que foi até onde a gente fez a leitura. Essa irmã em nenhum momento aparece, né? E aí ela vai falando sobre... ela fala com os animais, ela questiona a questão da sopa, né? Que tem muita pimenta. Então, assim, vocês vão ver que no decorrer de todo o livro é aventura. Acontece aventuras, certo? Então, sobre o paradidático tranquilo, o que eu quero de vocês agora é responder a atividade avaliativa, tá? Deixa no caderninho, tudo organizado, como eu já expliquei, né? Eu vou precisar de uma pastinha de vocês, tudo organizado. E faz a atividade bem bonitinha, com a letrinha organizada. Prestem atenção nos parágrafos, né, que são aquelas linhas do caderno, para não passar da linha, né, Tia Franca é tudo no capricho. Vou deixar essa atividade já cedo, certo? Para que vocês possam ir já respondendo. E depois vocês podem assistir a videoaula, à medida que for carregando, vocês assistem essa videoaula para poder melhor entender esse conteúdo. Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, né? Porque quanto ao X, né, a gente descobriu que ele tem 4 sons, né, diferentes. Vocês vão fazer isso na atividade que eu vou deixar. E aí vocês vão ter tempo também para trabalhar o Sé e o Si,
que são sílabas complexas que muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Então eu priorizei isso para que vocês tenham um vocabulário maior, né, de palavras com se e si, certo? Porque eu poderia muito bem colocar a atividade avaliativa com os sons do X. Mas assim, vocês, à medida que vocês forem lendo o conteúdo, vocês vão entender e vai ficar super fácil, né? Eu deixei uma tarefa e vocês vão fazer, já vão praticar, já vai servir de revisão também, certo? Outra coisa, vão anotando as dúvidas de vocês, porque a partir da próxima semana a gente vai ter aulas de revisão. E aí, o que vocês tiverem de dúvida, Tia Fran vai estar tirando essas dúvidas, certo? Seja de qual matéria for, né? Então, assim, vão revendo essas aulas, vão anotando aquilo que vocês têm dúvidas, porque eu vou tirar todas essas dúvidas, certo? Então, a aulinha de redação, ok, a gente encerra aqui, tá? Já dei os conteúdos, que serão conteúdos de prova, e vou deixar a atividade para vocês copiarem no caderno e fazer a atividade avaliativa, tá bom? Um super beijo, continua a leitura do paradidático, eu preciso que vocês pelo menos terminem até esse final de semana, lembrando que a gente só tem 3 capítulos agora, né, para poder finalizar. Então, até esse final de semana eu espero que vocês terminem, porque aí eu vou disponibilizar a atividade avaliativa sobre ele e aí a gente conclui, né? E vai partir para as revisões da prova, certo, gente? Super beijo e até a nossa próxima aulinha.